Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, unidos na fé em atitude de oração, nesse dia 1º de outubro de 2024, nessa terça-feira, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Teresinha do Menino Jesus nasceu em Alençon, França, em 1873 e morreu em Lisieux, 30 de setembro de 1897. Muito jovem entrou no Carmelo de Lisieux e nos traços da tradição carmelita descobriu sua pequena via da infância espiritual, inspirada na simplicidade e na humilde confiança no amor misericordioso do Pai. Colocada pela vocação contemplativa no coração da Igreja, abriu-se ao ideal missionário, oferecendo a Deus sua caminhada de cada dia, feita de fidelidade e de silenciosa e alegre doação pelos apóstolos do Evangelho. Como São Francisco Xavier é patrona das missões, São João Paulo II declarou a doutora da Igreja em 19 de outubro de 1997. Estou pedindo a intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, o Evangelho de hoje tirado de Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, hoje é dia de Santa Teresinha, ela padroeira das missões, ela que no finalzinho da sua vida enfrentou uma grande crise de fé, morreu, uma grande angústia, crise de fé, mas é uma doutora da Igreja e uma das figuras importantes desse mundo contemplativo que nós temos. A liturgia de hoje, se a gente pega a primeira leitura, nós temos um protesto de Jó. A primeira leitura de hoje fala de Jó. E Jó diz: maldito o dia em que nasci e a noite em que fui concebido, porque não morri dentro do ventre materno, ou não expirei ao sair das entranhas? Porque me acolheu um regaço e uns seios me amamentaram? Então a história de Jó é alguém que, um diálogo entre o diabo e Deus. Deus elogia Jó, o diabo diz que Jó só acredita em Deus porque está com a vida confortável, está segura. E aí o diabo propõe testar a fé de Jó. Deus concorda, o diabo vai. Jó num dia perde todos os seus filhos, fica pobre, pega uma doença, e fica abandonado. Sua esposa começa a questioná-lo, depois vem 3 amigos convencendo de que Deus não serve para nada. 3 amigos da teoria da retribuição dizendo que Deus não ajuda em nada. E Jó persevera até chega um momento que Jó já desiste, que se cansa, aí Deus interfere e Jó se recupera. Jó é para tentar dar uma resposta à grande pergunta que nós temos: por que pessoas boas sofrem? Por que a gente faz tudo certo e às vezes dá tudo errado? Então, a paciência de Jó necessariamente é essa reflexão que nos pede a perseverança diante daquilo que não está certo até dar certo. Porque a gente tem que tomar decisões, mas todas as decisões às vezes é complicado e é difícil. Tomar decisões a quem nós iremos servir, qual é o Deus que nós acreditamos, quais são as características de Deus, perguntar se Deus aprova a nossa vida, estar preparado para uma resposta, são sempre questões fundamentais para a nossa existência e a nossa fé neste mundo. O Evangelho de Lucas nos traz um momento de decisão de Jesus. A gente lembra que decisão vem de cisão, toda cisão é um corte, todo corte dói, mas há momentos, se eu não permitir cortar, a gente morre.
Ao nascer é preciso cortar o cordão umbilical. Se eu estou doente, dependendo, eu preciso me deixar cortar para arrancar de dentro de mim aquilo que está estragando o meu corpo. E tudo isso dói. Tudo isso dói. Mas sem decisões, a gente não consegue dar passos e nem muitas vezes superar crises. Jesus, tomando consciência de que está perto de ir para o céu, então Jesus é um homem agora que sabe que está destinado a passar por um processo, já havia feito a sua anunciação da paixão, morte e ressurreição. Jesus toma a firme decisão de ir para Jerusalém. Essa decisão ela é narrada nos 3 primeiros evangelhos, nos sinóticos. Todos eles dedicam. Marcos dedica um capítulo, Mateus 2, Lucas quase 10 capítulos de narrar esta viagem de Jesus da Galileia até a grande Jerusalém, aonde ele passará os últimos momentos da sua vida, onde ele enfrentará sua paixão, morte e depois a experiência da ressurreição. Por isso Jesus toma essa decisão. Essa decisão não é fácil, porque primeiro gesto e movimento da decisão já é fruto de rejeição. Eles vão para um povoado, alguns à frente, preparando hospedagem para Jesus. Os samaritanos que odeiam os judeus não se combinam, não se gostam, não aceitam acolher Jesus. Há uma tentação de João e Tiago, vamos mandar fogo em cima desse povo, vamos destruí-lo. Jesus não, é um direito deles nos rejeitar. Eles não estão só rejeitando a gente, eles estão rejeitando uma história, né? Um processo, um povo. Então, Jesus o repreende, passa à frente e segue viagem. Então, a decisão de Jesus agora de sair da Galileia e caminhar para Jerusalém é uma decisão para caminhar em direção à ressurreição. E caminhar em direção à ressurreição é enfrentar todas as rejeições que Jesus começa a sofrer já, começando pela rejeição de hospedagem entre os samaritanos. A tentação dos discípulos de querer se vingar. E Jesus repreende, não é por aí. Eles têm direito de nos rejeitar. Por isso, há momentos que a gente está igual Jó, amaldiçoando o dia que a gente nasceu. Há momentos que a gente tem que tomar decisões para enfrentar as dificuldades do dia a dia e seguir em direção à ressurreição e à eternidade. Que Deus nos dê coragem sempre para que a gente possa tomar as decisões certas, para que a gente possa também aprender a sofrer certo e abandonar os sofrimentos inúteis da nossa vida. Um abraço, até mais.